Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ítalo Brandão, sou engenheiro eletricista e agora nós continuaremos o nosso curso de instalações elétricas de baixa tensão. Bom pessoal, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho você a voltar algumas aulas e iniciar o curso, desde as primeiras aulas, para facilitar o entendimento, Porque agora nós vamos para a nossa sexta aula, que falará sobre quadro de distribuição, certo? Retomando aqui, na primeira e na segunda aula, nós falamos sobre a apresentação. Na terceira, falamos sobre o CEP, que é o Sistema de Potência. Na quarta, falamos sobre esses dois temas, planta elétrica e tipo de diagramas. Na quinta aula, nós falamos sobre a simbologia de instalações elétricas. E agora, nós vamos falar sobre o quadro de distribuição. Essa também, assim como a aula passada, essa também é uma aula simples, tranquila, mas que a gente não pode passar despercebido, sobre esse tema importantíssimo, que é o quadro de distribuição. Certo? Vamos lá, localizar ele. Um instante. Pronto, pessoal. Aqui, esse tema muito importante. Bom pessoal, aqui essa figura foi preparada para facilitar o entendimento de vocês, E mais para reforçar que o quadro de distribuição ele é um elemento muito importante mesmo na instalação elétrica, Que eu até falo que é como se fosse o coração, entre aspas, da instalação, Justamente porque é dele que vai chegar o circuito de distribuição, que é um circuito que vai desde o quadro de medição que a gente viu até o quadro geral de distribuição, vai chegar nele, esse circuito, e dele também vai sair, vai ter os elementos de proteção, os disjuntores, que a gente vai ver o que é, os DRs, os DPS, então nele vai ter a proteção também da minha instalação elétrica, Então, vamos ver aqui agora alguns elementos, que são contidos dentro do quadro de distribuição. Vamos lá, para o barramento, por exemplo. Começando aqui, o barramento, a sua maior finalidade consiste em ajudar na organização do quadro de distribuição, a gente vai ver que, por exemplo, eu vou ter o barramento de neutro, eu vou ter aqui um quadro de distribuição e aqui, por exemplo, só um instante, por exemplo, eu vou ter meu barramento de neutro aqui, Então vai facilitar na minha organização do circuito. Eu vou ver aqui, quando a gente tiver mais adiante no curso, a gente vai ver que desse barramento aqui eu tenho que puxar vários cabos dele, para os meus circuitos elétricos. E aí, se não tivesse barramento, o que eu teria que fazer? Eu teria um cabo aqui e teria que fazer emendas nesse cabo, Ficaria horrível de se trabalhar assim, Do mesmo jeito o aterramento, vamos supor que eu tenho aqui meu barramento de aterramento, eu posso puxar aqui de cada parafusozinho do meu barramento os cabos, Então facilita muito o trabalho e a proteção do sistema. Certo. Outro elemento muito importante são os elementos de proteção por si só, Eles ajudam a proteger os cabos e equipamentos presentes nas instalações, como por exemplo o DPS e os DRs, A gente vai ver para que serve cada um desses depois, ok? Vamos lá. A divisão em circuitos também ocorre no quadro de distribuição. O quadro de distribuição permite dividir a instalação elétrica em partes menores, melhorando a segurança e facilitando futuras manutenções, Por exemplo, que eu vou ter que trocar uma lâmpada, O ideal é que eu desligue lá o disjuntor dessa lâmpada, que corresponde a essa lâmpada, e efetue o desligamento, Eu não vou precisar desligar tudo na minha instalação. Outro exemplo, eu vou fazer a manutenção em uma tomada, A tomada está com defeito, eu vou desligar o circuito daquela tomada. Chuveiro elétrico, da mesma forma, Então, facilita muito a minha manutenção, e o meu trabalho com a eletricidade, sem eu ter que desligar tudo e deixar a casa ou a unidade consumidora sem energia, Vamos lá também para os condutores, O condutor é o meio físico utilizado para transportar energia elétrica a toda a residência, Geralmente a gente utiliza o alumínio ou o cobre. A gente também mais à frente a gente vai entender a diferença entre esses condutores,
cada vantagem de cada um deles. Então é de onde também partem esses condutores, né? O quadro de distribuição, ele vai chegar condutores nele do circuito de distribuição e vai sair condutores deles dos circuitos terminais. Eletrodutos, né? Os eletrodutos que saem do quadro de distribuição têm a função de proteger os condutores elétricos. Existem eletrodutos para diversas aplicações, a gente também vai ver qual seriam essas aplicações para os eletrodutos, ok? Mas basicamente a função do eletroduto é proteger mesmo a fiação, né? Para evitar algum contato acidental, ninguém perfurar esse condutor e pegar algum choque, né? Sofrer algum dano elétrico. Então, basicamente para isso. Então vamos avançando aqui nesse parágrafo, né? Se fôssemos classificar o quadro de distribuição como órgão do corpo humano, diríamos que ele é o coração da instalação elétrica. É aquilo que eu acabei de falar, né? Pois é a partir deste elemento que recebe-se os cabos advindos do medidor, que é justamente o circuito de distribuição, né? E em seguida ele distribui-se o cabeamento rumo às cargas, que são os circuitos terminais. A gente tem até aquela figurinha da aula passada, da aula retrasada, que fala justamente isso, ó. Eu tenho a minha... Deixa eu apagar aqui. Eu tenho o meu circuito de distribuição, que seria basicamente essa parte aqui, certo? E os circuitos terminais seria essa outra parte aqui, ó. Ok? E aqui no meio do caminho o meu QGBT. Não tá, a letra não tá tão bonita, mas dá para entender, né? Vamos lá. Pronto. E agora que a gente já viu, né, essa parte desse esquemazinho do quadro de distribuição, para finalizar nós vamos ver aqui o que diz a norma, né, a NBR 5410. O primeiro contato que a gente faz aqui com a norma, né, 5410. Ela diz assim, ó, que a quantidade de circuitos disponíveis, ela tem que ter uma capacidade de reserva no meu quadro de distribuição, né? Por exemplo, se eu tenho até 6 circuitos, eu vou ter no mínimo 2 de reserva. Se eu tenho de 7 a 12, eu tenho que ter 3 de reserva. 13 a 30, 4 de reserva. E maior que 30, por exemplo, 31, né? Eu vou pegar 0,15 vezes esse número e pegar e arredondar, né, para cima esse valor. Ok? Então a norma ela fala isso, né? Conforme a 5410, nos quadros de distribuição, a gente deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, né? Com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado. É aquilo que eu acabei de falar. E isso aqui vocês vão encontrar, pessoal, na tabela 59 da NBR 5410, ok? Seria essa tabelazinha aqui que eu passei para cá. E aí, como eu estudava assim para concurso, né? Eu prestei alguns concursos, eu criava alguns bizus, né? Alguns mnemônicos, alguns bizus para me ter que colocar isso em mente, né? Porque às vezes esse é um tema que cai em concursos. Então eu criei essa memorização aqui por sequência numérica, para você não esquecer, né? Mas assim, como esse é um curso que tem como intuito aprender sobre esse assunto, isso aqui fica mais de extra, né? Caso você queira memorizar. Para você memorizar isso aqui, pessoal, você vai ter que fazer o seguinte, né? Eu falo até aqui, ó, embora não exista certa urgência na memorização desses números, que a gente pode consultar eles, né? A segunda figura desta página apresenta uma sequência numérica que pode ajudar na memorização da tabela, certo? Aí para decorar isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro escreve os números contidos nos círculos, certo? A gente vai escrever esses números 6, 7, 12, 13. Tá, a gente vai escrever esses números, né? 6, 7, 12, 13, 30, 31. Mas notem que não é uma coisa aleatória. Do 6 a gente vai para o 7, então tem a diferença assim de 1. Aí depois a gente vai lembrar aqui do 12, né? Do 12 a gente vai para o 13, também pula só um número. E os pares 30 e 31 pula também só um número, certo? Então o primeiro passo aqui
é memorizar isso aqui, ó, 6, 7, 12, 13, 30, 31, certo? E aí depois, você vai ver aqui os circuitos reservas, ok? A gente vai lembrar que no mínimo, nessa tabela, no mínimo, existem 2 circuitos reservas, certo? No mínimo aqui eu tenho que ter 2 circuitos reservas, então a minha sequência aqui no circuito reserva, ela vai ter que ter 2, e depois eu vou pegar os pares e ir acrescentando de um por um. Por exemplo, 2, aí eu somo mais 1, vai para 3, né? Então, o segundo par aqui, de 7 a 12, fica 3 circuitos. E de 13 a 30, fica 4 circuitos. E aí, maior que 31, é 0,15 N, beleza? Então, essa é uma formazinha que eu encontrei para memorizar, né? Esses circuitos. Beleza? Então, você pode olhar com mais calma essa questão e tentar memorizar também, se desejar, né? Então, vamos ver aqui se falta alguma coisa interessante. Nesse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo, também é interessante observar esse exemplo, né? Fala aqui, ó, esses critérios variam conforme a quantidade de circuitos existentes na instalação, como, por exemplo, ocorre uma instalação com 8 circuitos. Vamos lá, pessoal, 8 circuitos, né? 8 circuitos, ele vai estar entre o quê? Entre 7 e 12, né? Entre 7 e 12. Se ele está entre 7 e 12, eu tenho 3 circuitos reservas, beleza? Ó, é isso que eu falo aqui, ó. Se eu tenho 8 circuitos, que deve prever a quantidade mínima de espaço para 3 circuitos reservas, ok? Então, resumindo, a gente vai ter que deixar esses espaços no quadro de distribuição para justamente prever algum circuito de ar-condicionado, algum chuveiro elétrico que venha a ser instalado, né? E aí eu não vou ter que trocar aquele quadro de distribuição todinho, né? Ter que chumbar na parede novamente e ter um trabalhão, né? Então, a gente se antecipa aqui, se programando na nossa instalação elétrica, né? Na prática aqui, eu teria que alguns disjuntores de reserva, né? Eu posso deixar tanto o espaço ou tanto os disjuntores logo sem estarem ligados em nada, né? Ficar a critério aí de quem vai executar. Espaço para reserva. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula, né? E nós falaremos sobre as normas utilizadas. Beleza? Então, aguardo vocês e até já.